Olá, galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a sua aula semanal com os ensejos uranófilos. E se vocês escutarem passarinhos ou chuva no fundo, é porque a coisa é assim aqui em casa. Murno City. Queria que fosse. Bom, hoje a gente vai falar de os signos astrológicos e os seus grupos, os signos do zodíaco e seus grupos, né? Fiz uns slides bem fofinhos para ficar bem bonitinho para vocês aprenderem e decorarem, porque é uma coisa que a gente acaba decorando essas coisinhas, né? Então, eu fiz o seguinte, vamos falar um pouquinho dos signos, né? Então, imagine que os signos seja uma pessoa, um indivíduo único, né? Cada qual com sua característica, suas necessidades, né? Seus pontos de vista. Então a gente tem o Áries, o Touro, o Gêmeos, o Câncer, o Leão. Tem cada um desses indivíduos, né? Aí, cada um com, com suas características, né? E imagine que eles estão numa sala de aula, né? Numa mesma turma, numa mesma escola. Então, eles são um grupinho. Então, agora, vocês, junto comigo, vamos formar grupos, porque a primeira aula é a aula de qualidades, né? E a aula de qualidades, a gente tem que separar esses indivíduos, esses signos, em grupos de três pessoas, de três alunos. Então, 3 vezes 4, 12, né? Ó, quatro grupos diferentes, né? Então a gente vai formar quatro grupos de três indivíduos. E daí tem aquela diquinha, né? Como que a gente divide isso? Eles são os melhores amigos, eles são do mesmo elemento. Então, como que a gente vai formar esses grupos, né? A gente vai formar o grupo de qualidades elementares, de elementos. Então, tem um grupo de fogo, né? Que é Áries, Leão e Sagitário. Tem o grupo do ar, que é Gêmeos, Libra e Aquário. Tem o grupo da terra, que é Touro, Virgem e Capricórnio. E tem o grupinho da água, que é Câncer, Escorpião e Peixes. Né? Facinho, ó. Cada um com seus coleguinhas melhores amigos. Por quê? Né? Do mesmo elemento, tem as mesmas características, né? E uma coisa legal de saber é que eles têm, né, cada qual a sua bandeira, vamos dizer assim, o seu símbolo, né? Então, o símbolo de fogo, o símbolo de ar. Por que o símbolo de ar tem esse risco? Porque é como se fosse uma montanha com a parte de cima, né? E aqui é o contrário, da terra, você vê a montanha e a terra embaixo, né? E a água. E eles podem ser divididos também nos que pensam em si mesmos e os que pensam nos outros, né? Os individualistas e os sociais, né? Então, quem são os que pensam em si mesmo, né? Fogo e terra, eles são muito, tipo, individuais e tudo mais. Já o grupo do ar e o da água, né? Eles são um grupinho que já pensa mais nos outros, pensam mais no social, né? E tem aqueles que são os expansivos e tem os reservados, né? Então, os expansivos é o grupinho do fogo e o grupinho do ar. Por quê? Porque eles são atirados, sabe? São exagerado, dominante, ativo, né? Enquanto o grupinho da terra e o grupinho da água, eles são mais calminhos, reservados, eles esperam acontecer, eles não são muito eles não são proativos, eles são receptivos, né? Tem essa diferencinha entre eles. Então aqui a gente vê que cada um tem as suas características, né, dos seus grupinhos.
Mas tem também o próximo grupo, né? A próxima aula, que é a aula de modalidades, que esses grupinhos têm que se dividirem. Os alunos têm que se dividirem nessa aula, né? Em três grupos agora, de 4 elementos, contendo um aluno de cada grupo anterior. Então, do grupo anterior, que tinham três, né? Tem que pegar um de cada grupo e formar um grupo maior, né? Como que a gente vai dividir eles? Como que eles são divididos, né? Vocês têm alguma ideia? Né? Eles são divididos em grupos de modalidades. Então a gente pega, né, os cardinais, os fixos e os mutáveis. Então os cardinais tem lá Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. Os do fixo tem lá, começando, né, com o fogo, ó, Leão, Escorpião, Touro e Aquário. E os mutáveis aqui tem Virgem, Gêmeos, Peixe e Sagitário, né? E quais que são as características desses grupos, né? Esses grupos, os cardinais, são aqueles que começam as coisas, são os impulsivos, são os que vão para a luta, entendeu? Não espera, não fica esperando, né? São os, como fala, os hiperativos da turma. Os fixos, né, o grupinho dos fixos, a característica deles é que eles são aquele povinho teimoso, né? Eles são persistentes, eles ficam na deles. E o grupinho dos mutáveis são grupos, eles são adaptáveis, né? Eles eles gostam de fazer várias coisas, eles não fixam em uma coisa só. Eles gostam de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eles ficam como se fosse borboleteando por aí, né? E cada qual daí trazendo a sua característica de elemento, né? Então, se for um cardinal, né, do grupo do cardinal, do elemento água, por exemplo, né, que é câncer, ele vai ser alguém que vai começar os sentimentos, né? Que vai iniciar a busca pelos sentimentos, né? Se for um fixo, por exemplo, de fogo, é alguém que quer fixo, né? Quer permanecer como está com a sua característica individual. Então ele não quer mudar quem ele é. Por isso, leão, né? E os mutáveis, né? Por exemplo, gêmeos, que é de ar, um mutável de ar, é um mutável de ideia. Então ele muda de ideia consideravelmente. Então ele fica mudando de ideia, né? Então a gente tem essas palavras-chave. Mas eles têm outro grupinho para se formar, o grupinho de polaridades, né? E esse grupo eu acho que é mais fácil até de dividir eles, porque você tem que dividir eles em dois grandes grupos, né? Com características semelhantes. Então a gente é só voltar naquele grupo de elementos e a gente pegar o grupo de fogo e de ar, que eles vão ser o grupinho dos menininhos, o grupinho do bolinha, né? E terra e água, que vai ser o grupinho das menininhas, da Luluzinho, né? No grupinho yin yang, eles podem ser também positivos e negativos, né? Mas não necessariamente de positivo e negativo de um é melhor que o outro, não. É só uma característica. Então, assim como menininho e mulherzinha, né, feminino, também é uma característica. Por quê? Porque o fogo e o ar, eles são para fora, né? Eles são estourados. Lembra daquela segmento que a gente dividiu em quatro, né? Então, o fogo e o ar, eles são um grupo de um grupo de alunos, digamos assim, de signos, que eles são voltados para fora, são expansivos, são dominantes, eles, né, são mais
tem essas características, digamos, masculinas, enquanto o grupo de terra e de água, eles têm essas características mais femininas, mais receptivas, mais de esperar, de ser reservados. Então, por isso que são caracterizados assim. Mas, agora, a gente já dividiu em três grupos, né? Que eu acho que vocês já entenderam a lógica. Mas agora tem que ajudar a professora a dividir os grupos em um grande círculo, né? E cada elemento, cada aluno tem que sentar longe do seu amiguinho de grupo anterior. Não pode fazer contato com o seu amiguinho dos grupos que tiveram. Por quê? Porque eles são fofoqueiros. É tudo um bando de fofoqueiro, então se sentar um perto do outro, eles começam a fofocar. Então como que a gente faz? Vamos separar os de fogo aqui, ó. Então começa separando de fogo, né? Um longe do outro. Daí a gente pega o de ar e separa também um longe do outro, certo? Daí a gente coloca os de terra ali no meio, entre, né, o de fogo e o de ar. Então a gente põe um de terra. E entre o ar e o fogo, a gente põe um de água. Então assim, nenhum está junto com o outro, né? Então por isso que quando a gente tem, por exemplo, né, um, um grupinho, quando a gente está no signo anterior, né, ou quando fala assim, ah, estou no meu inferno astral. Por quê? Porque o seu signo anterior ou seu signo posterior, ele não faz contato com você. Ele não é um amiguinho do seu signo, por exemplo, do ascendente ou do signo do sol, né? Então por isso que a gente fala, comenta de inferno astral. Mas é porque eles não fazem, eles não têm uma conversa muito grande, né? Então nesse aqui, ó, a gente vê que no grupo dos elementares, eles estão todos separados. Se for no grupo de modais, de modalidades, eles também estão separados, né? Você pode ver lá, ó, é, Áries com Câncer, ó, eles estão longe ó, um do outro. Eles estão basicamente fazendo ó, um X aqui, ó, né? Um quadrado. Eles estão em formas de quadrados, né? No anterior, voltando aqui um slide, eles estão em formas de triângulos, né? Eles estão formando triângulos, enquanto aqui eles estão formando quadrados, né? E no de polaridades, né, dos masculinos e femininos, do yin e yang, né, a gente pode ver que também, ó, um não faz contato com o outro, né? Então, a aulinha de hoje era sobre isso. Espero que você tenha aprendido um pouquinho, né? Porque é nessa que a gente vai. E eu agradeço muito a vocês. No próximo episódio a gente vai falar de planetas e vamos comentar um pouquinho sobre os planetas da astrologia. Tá certo? Um beijo, beijo e tchau, tchau.